turma, tudo bem? Hoje nós iremos abordar sobre os chernossolos, que são uma classe de solos bastante férteis, onde a palavra cher do seu nome, que deriva do russo, significa negro, e esse termo foi atribuído devido à sua coloração escura, como no caso dos chernossolos rêndicos e dos chernossolos áplicos. Eles são solos minerais não hidromórficos, ou seja, em nenhum momento de sua formação houve ação da água por inundação. A sua coloração escura é devido à matéria orgânica e à alta presença do carbono orgânico em sua constituição, apesar de ele ser um solo de origem mineral. Ele possui uma sequência de horizontes A, seguido de um horizonte B, podendo ser textural ou incipiente, logo após um horizonte C e, por fim, o horizonte R, que é o horizonte da rocha que deu origem à rocha de material de origem. Ou ele também pode ser um horizonte A, seguido de um horizonte C, carbonático, ou até mesmo de um horizonte A, seguido de um horizonte R. Esse tipo de solo é caracterizado pela presença de um horizonte superficial relativamente espesso, escuro, com boa agregação de partículas e presença de argilas minerais 2:1. Os chernossolos possuem uma fertilidade natural e esse fator se deve principalmente aos seus teores de carbono, que variam entre médios e altos, além de seus altos teores de cálcio e magnésio, conferindo a esse solo uma alta saturação por base. E essa classe de solos pode apresentar teores de carbonato de cálcio secundários na forma de nódulos. Nessa imagem podemos observar que ocorre uma transição de um horizonte A chernosêmico de coloração escura para um horizonte B textural, sendo possível observar no horizonte B uma estrutura e um arranjo mais compactado em relação ao horizonte A, que apresenta um arranjo mais granular. Visualmente, isso pode indicar um teor de argila maior em B em relação ao horizonte A, o que configura como um horizonte B textural. Outros indícios dos teores de argila serem mais elevados é a presença dessa rachadura, pois as argilas de maior atividade tendem a se ligar quimicamente com maior força se comparado com argilas de baixa atividade. Dependendo das condições de saturação desse solo, pode gerar um rearranjo das argilas presentes nesse horizonte, e quando a água presente nesse horizonte percola, ocorre a formação dessas rachaduras, o que indica a presença de uma alta atividade de argila, mas esse pré-diagnóstico visual muitas vezes deve ser comparados e comprovados com testes laboratoriais. Quanto à caracterização da ordem técnica, a primeira coisa para se identificar essa classe de solos é a presença de um horizonte A chernosêmico, sendo importante ressaltar que esse é o único tipo de horizonte A que caracteriza essa classe de solo. Entretanto, nem todos os solos que contêm um horizonte A chernosêmico serão um chernossolo, necessariamente. Portanto, outras classificações devem ser consideradas para classificarmos um solo como chernossolo, como um horizonte B incipiente em casos de solos planos ou textural em casos de solos que apresentam declividade e, em todos os casos, com argila de alta atividade, assim como a sua saturação por base exclusive vertissolos, ou horizonte cálcico, petrocálcico ou caráter carbônico, coincidindo com o horizonte A chernosêmico e ou horizonte C, admitindo-se entre os dois um horizonte BI com espessura menor que 10 cm, ou com contato lítico, desde que o horizonte A chernosêmico contenha 150 gramas por quilo de solo ou mais de carbonato de cálcio equivalente. Esse é o símbolo para o primeiro nível categórico, é a letra M. E essa classe de solos pode ocorrer tanto em áreas com declividade como em regiões planas, sendo estes os requisitos que um solo deve atender para ser considerado um chernossolo. Essas são as características gerais de um chernossolo. Entretanto, para a classificação do tipo de solo de uma propriedade agrícola, é necessário analisarmos um pouco mais a fundo as características desse solo, até os subgrupos, onde se faz necessário avançarmos 3 níveis categóricos. Primeiramente, iremos abordar as subordens de uma maneira mais resumida, para depois partirmos para uma descrição mais detalhada. Um dos primeiros tipos são os chernossolos rêndicos,
podendo ainda ser classificado como líticos, que apresentam um horizonte A seguido diretamente de um horizonte R, e os saprolíticos, onde há um horizonte A seguido de um horizonte C. Também temos os xernossolos herbânicos, que são os solos que têm uma coloração mais escura, podendo ser carbonáticos em função do teor de carbonato de cálcio ou órticos, que essa classificação órtica ela é recorrente e ela se dá quando o solo não apresenta nenhuma das características dos anteriores, ou seja, se ele não possui as características necessárias para ser classificado como nenhuma das classificações anteriormente citadas. Como, por exemplo, aqui, se um solo não se encaixar como carbonático, nessa classe dos herbânicos, ele será classificado como órtico, pois não atende os requisitos para ser classificado como carbonático. Também temos os xernossolos argilúficos, que são os xernossolos que apresentam eluviação de argila, ou seja, que tem diferenças texturais entre o horizonte A e B, ou seja, um solo de horizonte A xernosêmico seguido de um horizonte B textural, podendo ser classificados como férricos quando apresentam teores de óxido de ferro, carbonáticos quando apresentam teores de carbonato de cálcio, ou órtico quando não se enquadra nem no férrico nem no carbonático. E por fim, os ápricos, que é uma categoria que se aplica quando o solo não se encaixa em nenhuma das anteriores, podendo ser férricos quando eles apresentam certos teores de óxido de ferro, carbonático quando apresentam teores de carbonato de cálcio, ou até mesmo órticos, quando não se apresenta nenhuma das características anteriormente citadas. O primeiro subgrupo que iremos abordar é os xernossolos rêndicos líticos, que podem ser subdivididos em dois: os xernossolos rêndicos líticos típicos e os líticos fragmentários. Aqui vemos uma foto de um exemplo de um xernossolo rêndico. E o que caracteriza um xernossolo rêndico, mais especificamente falando os líticos fragmentários, é o contato do solo com o lítico fragmentário. Lembrando que o contato lítico refere-se, na sua maioria, à presença de rochas preservadas, que são denominadas como R, ou muito pouco alteradas, que é denominado como RCR, as quais barram a infiltração de água, além de impedir o crescimento de raízes. E esse aspecto fragmentário se deve à presença dessas rochas partidas. A outra classificação dos xernossolos rêndicos líticos seriam os líticos típicos, que são os outros solos que não se enquadram na classe anteriormente citada. Outro subgrupo, ainda dentro dos xernossolos rêndicos, são os xernossolos rêndicos petrocálcicos, que eles se caracterizam por serem solos com um horizonte petrocálcico dentro de 150 centímetros a partir da superfície do solo. E por fim, temos os subgrupos dos xernossolos rêndicos órticos, e dentro deles temos os órticos saprolíticos, que são aqueles que possuem um horizonte brando e têm ausência de contato lítico ou lítico fragmentário em toda a sua região, dentro dos 100 primeiros centímetros a partir da superfície do solo. Já os xernossolos rêndicos órticos típicos são aqueles outros tipos de solo que não se enquadram na classe anterior. Outro tipo de xernossolos que temos são os herbânicos, e um subgrupo dentro deles são os herbânicos carbonáticos. Eles podem ser divididos em dois, que são os herbânicos carbonáticos verdissólicos e os herbânicos carbonáticos típicos. Os xernossolos herbânicos carbonáticos verdissólicos são solos com horizonte vértico com posição não diagnóstica para vertissolos, ou com caráter vértico em um ou mais horizontes ou camadas dentro de 150 centímetros a partir da superfície do solo. E o outro tipo de xernossolos herbânicos carbonáticos são os típicos, que são aqueles que não possuem características para se enquadrar nos vertissólicos. Outros subgrupos dos xernossolos herbânicos são os herbânicos órticos vertissólicos, que são solos com horizonte vértico em posição não diagnósticas para vertissolos ou com caráter vértico em um ou mais horizontes ou camadas dentro de 150 centímetros a partir da superfície do solo. E por fim, temos os xernossolos herbânicos órticos típicos, que são os outros tipos de solo que não se enquadram em nenhuma das classes anteriores. E agora abordando um pouco sobre os xernossolos argilúvicos, mais especificamente sobre os argilúvicos férricos,
que são subdivididos em dois, que são os argilúvicos férricos saprolíticos e os argilúvicos férricos típicos. Os xernossolos argilúvicos férricos saprolíticos são solos que possuem um horizonte brando e com ausência de contato lítico ou lítico fragmentário dentro de uma análise dos primeiros 100 centímetros a partir da superfície do solo. Já os xernossolos argilúvicos férricos típicos são os outros solos que não se enquadram na classe anterior. Outro tipo de subgrupo dos xernossolos argilúvicos são os carbonáticos, que eles são divididos em carbonáticos saprolíticos, que são solos com horizontes brando e com ausência de contato lítico ou lítico fragmentário e dentro de uma análise dos primeiros 100 centímetros a partir da superfície do solo. Outro tipo de carbonáticos são os carbonáticos abruptos, que são solos com mudanças texturais abruptas entre os horizontes. E outros tipos de carbonáticos são os vertissólicos, que são solos com horizontes vérticos em posição não diagnósticas para vertissolos ou com caráter vértico em um ou mais horizontes ou camadas dentro de 150 centímetros a partir da superfície do solo. E por fim, temos os carbonáticos típicos, que são os outros solos que não se enquadram nas classes anteriormente citadas. Também temos os xernossolos argilúvicos órticos, e dentre eles nós temos os leptofragmentários, que são solos com contato lítico fragmentário a uma profundidade maior que 50 centímetros e menor ou igual a 100 centímetros a partir da superfície do solo. Além deles, também temos os órticos lépticos, que são solos com contato lítico a uma profundidade maior que 50 centímetros e menor ou igual a 100 centímetros a partir da superfície do solo. Também temos os órticos saprolíticos, que são solos com horizonte brando e ausência de contato lítico ou lítico fragmentário, todos dentro de 100 centímetros a partir da superfície do solo. Além desses, também temos os órticos sológicos, que são solos com caráter sológico em um ou mais horizontes ou camadas dentro de 150 centímetros a partir da superfície do solo. E por fim, temos os órticos típicos, que são os outros tipos de solo que não se enquadram em nenhuma dessas classes anteriormente citadas. E agora, abordando um pouco sobre os xernossolos ápricos, no caso os ápricos férricos, nós temos ápricos férricos típicos, que são todos os xernossolos ápricos férricos provisoriamente. E também temos os subgrupos dos xernossolos ápricos carbonáticos, que são divididos em leptofragmentários, que são solos com contato lítico fragmentário a uma profundidade maior que 50 centímetros e menor ou igual a 100 centímetros, a partir da superfície do solo. Também temos os carbonáticos lépticos, que são solos com contato lítico a uma profundidade maior que 50 centímetros e menor ou igual a 100 centímetros a partir da superfície do solo. E também temos os carbonáticos saprolíticos, que são solos com horizontes brandos e a ausência de contato lítico ou lítico fragmentário, todos dentro de 100 centímetros a partir da superfície do solo. Também temos os xernossolos ápricos carbonáticos vertissólicos, que são solos com horizonte vértico em posição não diagnóstica para vertissolos ou com caráter vértico em um ou mais horizontes ou camadas dentro de 150 centímetros a partir da superfície do solo. E por fim, temos os carbonáticos típicos, que são todos os outros solos que não se enquadram nas classes anteriores. Temos também os xernossolos órticos leptofragmentários, que são solos com contato lítico fragmentário a uma profundidade maior que 50 centímetros e menor ou igual a 100 centímetros a partir da superfície do solo. E também temos os xernossolos ápricos órticos lépticos, que são solos com contato lítico a uma profundidade maior que 50 centímetros e menor ou igual a 100 centímetros a partir da superfície do solo. Além desses, também temos os órticos vertissólicos, que são solos com horizonte vértico em uma posição não diagnóstica para vertissolos ou com caráter vértico em um ou mais horizontes ou camadas dentro de 150 centímetros a partir da superfície do solo. Por fim, temos os xernossolos ápricos órticos típicos, que são os outros solos que não se enquadram nas classes anteriormente citadas.
Ao analisarmos a aptidão agrícola desse tipo de solo, ele pode ser classificado como muito bom para o uso agrícola, podendo ser utilizada a mecanização nessas áreas. Ele costuma ocorrer tanto em locais que apresentam declividade, podendo ser utilizado curva de nível e plantio em nível, e em áreas planas eles apresentam menos limitações físicas ainda. E quanto aos aspectos químicos dele, ele é classificado como muito bom, e ele se encontra geograficamente tanto em áreas planas como em declividade. É um solo relativamente pouco profundo quando comparado às classes mais intemperizadas, como por exemplo o latossolo, e ele apresenta um bom grau de fertilidade e saturação por base maior que 60%, o que leva a um pouco gasto com correções de adubo, calcário e demais tipos de correção. Ele não possui nenhum tipo de limitação quanto ao tipo de vegetação que pode ser cultivada nele, e quanto às características físicas, ele apresenta tanto o aspecto plano ou ondulado, e necessita uma atenção um pouco maior quanto ao manejo, principalmente em relação ao maquinário, por conta do tipo de argila que ele tem ser de maior atividade, sendo um solo quimicamente reativo, sendo importante frisar que é necessário um cuidado maior com o maquinário, com o manejo das máquinas no local, para evitar a compactação desse tipo de solo. Ao analisarmos os processos pedogenéticos específicos envolvidos nesse tipo de solo, nós temos que os processos mais envolvidos são a calcificação ou carbonatação, dependendo do tipo de chernossolo, e os processos múltiplos envolvidos é principalmente a translocação que ocorre, sendo que pode ocorrer uma acumulação de carbonato de cálcio com nódulos ou horizontes endurecidos, no caso dos chernossolos rênzicos. A ocorrência de chernossolos no Brasil é relativamente baixa devido às condições climáticas do país. Esse tipo de solo está presente mais no sul do estado da Bahia, no norte do Rio Grande do Sul e no oeste do Mato Grosso do Sul, e na região norte do estado de São Paulo. Sendo importante ressaltar que os chernossolos do centro-oeste, por exemplo, são um pouco mais intemperizados em relação aos da região sul do país devido às suas condições edafoclimáticas. E essas são as referências que nós utilizamos para a elaboração desse vídeo, sendo que elas se encontram disponíveis na internet. E muito obrigado pela atenção e um bom dia de estudo a todos.